Bem-vindos a todos a mais um Pai Vem Me Limpar. Hoje, episódio, capítulo, parte, fragmento número 14, com um convidado, como sempre, né, especialíssimo. Hoje, um irmãozão de vários anos atrás ali, né, e muitos anos para frente, quiçá. Beto Santos, né, o Beto é um cara muito bacana, ele vem conversar com nós com uma perspectiva diferente, né, um lifestyle muito diferente, muito bacana. Ele é pai de uma menininha linda, Alice, né? Tem umas coisas bacanas para falar para nós, né? Ele é designer, obviamente, de profissão e de paixão, né? Ao mesmo tempo tem uma história muito bacana com o road trip que ele fez com a esposa dele, né? Acho que a gente pode procurar pelas redes por onde está o Willis, né? Foi feito com Willis, né? Uma Rural Willis. Uma Rural Willis. Anos 69. Olha, e a coisa mais linda, azul calcinha. E Uhum. é a mesma lá daquela época, lá dos 2000, né, Beto? Muito mais. Eu Sim. lembro até hoje, quando tu comprou aquela Ruralita lá. E tu vê, né? Olha só que bacana o que virou isso, né? E ao mesmo tempo também ele é empresário de turismo, né? Mora já há um bom tempo em Santa Catarina, mora em Floripa, agora tá baseado na Praia do Rosa, um pouquinho mais no sul ali, né? Tem um projeto muito bacana que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, como é que funcionou essa aflição, essa angústia durante esses períodos de restrição da pandemia, né? Que é um projeto bacana chamado Brasileiros no Atacama, né? Então, tu vai falar um pouquinho para nós sobre tudo isso ali. E é isso, cara. Beto, bem-vindo. Vamos começar com essa parada logo aí. Obrigado, pô, para mim é uma honra estar aí, fazer parte desse time, né, desse podcast, falar um pouco da experiência de paternidade, né, que Com certeza. uma coisa tão especial, né, para nós, pais, mães, enfim, faz parte do mundo aí, desde que mundo é mundo, né, mas... É a primeira coisa, né? Cada um tem a sua experiência, né, a sua bagagem e tal, então poder trocar essa informação com vocês, aprender aqui também com vocês, muito bom. Muito legal, né? Uhum. A primeira profissão do mundo, o pessoal diz, né? Ser pai e ser mãe, né? É, Não aquela do ditado, né? Eu acho que a primeira acredito que profissão do mundo sim, é ser né? pai e ser mãe, né? E é É isso aí. trabalho, né, cara? Realmente é trabalho mesmo, o cara se dedica, né? A paternidade, a maternidade, enfim, toda essa questão tem uma dedicação de horas ali que poderia ser muito bem remunerada, eu acredito, porque, cara, é trabalho Cara, mesmo. aí que tá, né? O fato a gente ser pai, a gente ser mãe, né? A gente chama nessa questão do trabalho porque ele exige essa atenção, essa dedicação com um É, objetivo, né? Como qualquer é, trabalho, tu tem que cumprir ou procura cumprir ou atender alguns standards, né? Obviamente a remuneração, e a gente sabe que é isso, às vezes a mãe fala isso, o pai fala isso, a remuneração sim, é carinho, amor e ver que o guri ou a guria, ou os guris ou as gurias estão bem, estão dando certo, todo mundo e a sãos e educação, salvos, né? né? Mas existe proposta, viu, para remuneração. Tocando no assunto, já está se discutindo isso de haver algum tipo de remuneração Por ser pai e ser mãe? por ser, sim, por estar dono de casa, sabe? Dona de casa, acho que ou pai principalmente ou para as mãe. mulheres, né? Tem É, essa questão bem forte. é. Porque, querendo ou não, boa, a gente como homem, a gente é privilegiado aí nessa parte, né, cara? Em muitas questões aí do patriarcado e tal, eu tenho aprendido bastante sobre isso, até por ser pai de menina e ter uma companheira feminista, tá ligado? A Uhum. gente, a gente conversa bastante sobre isso e eu aprendi bastante e acredito que o que eu levo, assim, eu faço a minha parte, tá ligado? Como pai, eu coloquei como meta, assim, cara, é ser um pai presente, saca? Desde que eu soube da gravidez e tal, e mesmo antes, quando a gente planejou esse filho, né, essa filha, eu já decidi, assim, de ser um pai presente em todos os âmbitos, todos os sentidos que eu puder estar presente, né? E, e não é só presença, assim, tipo, de corpo, né? De ter uma presença mesmo de ação, de atitude, né? De prever algumas coisas,
trabalhar o invisível, né, tipo, chegar no sutil da coisa mesmo, não só de educação, mas naquela ajuda ali na casa, né, saber a hora de fazer o rango, né, saber a hora de trocar, de saber que a companheira teve uma noite mal dormida e o cara levantar com a filha, sabe? Sim, dá uma aliviada naquela responsabilidade que às vezes o pessoal não percebe, né? Exato. Tava falando isso com a minha esposa até outro dia, tinha que levar o neném no médico ali, né? Mas não é só levar o neném no médico, né? Então tu tem que separar a roupa certa, tem que separar todas as questões, levar mais um kit de fralda, levar mais umas situações, preparar o que tu vai perguntar para o médico, sabe? Ter levar carteirinha, levar a certidão, levar os exames, fazer toda a questão. Então tu tem todo um processo de preparação. É que nem filho de professor, eu como filho de professor sei disso, né? Não é, a professor não só entra lá e dá aula, né? Então, o professor tem que preparar a aula, o professor tem que corrigir as provas, o professor tem que fazer a avaliação, o professor tem que dar um feedback, o professor tem que, sabe? Então que também não é remunerado, né? Quantos e quantos domingos passei ao lado da minha mãe corrigindo prova, que com certeza ela não bateu ponto para aquilo, né? Então tem no caso dessa participação que tu falou, acho que tem a ver com isso também, né? Tentar dar uma alívio nessa carga mental que também tem, né? Que é muito forte, que normalmente acaba sendo atribuída às mães, né? Exato. Claro, e cara, eu vejo assim que por mais que eu me esforce e participe disso, trabalhe isso, ainda assim uma carga fica muito pra mãe, tá ligado? Sim. E eu imagino assim, pô, a galera que não tem tanto esse recurso assim e tal, deve ser pesado, né? Mas enfim, a nossa realidade aqui é essa, né? Eu faço o possível para estar presente, né? E aí eu costumo falar isso, que é trabalhar o invisível, né? Que são coisas que a gente não enxerga ali, não vê no cotidiano, mas a presença te traz isso, né? De trabalhar essa questão que tá invisível aos olhos, assim, muitas vezes não é aquele clichê, né? O essencial é invisível aos olhos e tal. Uma coisa bacana que vocês que estão escutando, vocês devem perceber, vocês estão escutando e assistindo, vocês devem perceber também, o Beto, ele é um cara muito tranquilo, né, cara? Ele sempre foi assim. Puta, Beto, eu te conheço desde o quê? 2002, 2013, eu acho. Por aí, né? E, cara, o Beto sempre foi um cara muito tranquilo, e eu tenho certeza que isso num processo de relacionamento com a tua filha, né, com a Alice, cara, isso ajuda muito, transmite muita calma para a pequena, né, para tua esposa, porque os perrengues sempre acontecem, né, ainda mais com essa história bacana que tu tem na tua vida junto com ela. Agora me fala um pouco, cara, nos fala um pouco sobre essa questão que te levou do design, tá? E tu ainda é designer, tu ainda faz isso, claro, mas como a tua vida enquanto designer te levou para esse road trip, né? Do onde está o Willis, por onde que vocês foram, como é que foi isso com a tua parceira, como é que foi isso com... Cara, eu não sei, o neném não tinha nascido ainda, se eu não me engano, ele nasceu depois, né? Nasceu Fala depois, um pouquinho dessa trip massa aí. Tá. Assim, cara, nós já tava morando em Floripa, né? Essa rural, enfim, eu tenho há muitos anos ela e tal. A minha companheira foi fazer um intercâmbio em Porto Rico, de psicologia. Passou 6 meses lá, voltou assim, alucinada, não, vamos viajar. Eu já tinha viajado pro Uruguai e tal, algumas coisas assim, no Brasil, mas sempre tive vontade de fazer um mochilão América Latina e tal, né, saber um pouco mais de la gente, assim, né, da Latinoamérica e tal. E aí a gente começou a planejar, cara, começamos a planejar, assim, estudar sobre nomadismo digital, né, eu como designer já era uma coisa isso há bem muito tempo fácil. atrás, a gente tá falando Isso foi 2014, 2015. Aí, ó. Tá. E a gente começou a 8 anos planejar aí, atrás. isso, saímos em 2017, a gente saiu de fato de Floripa. A ideia foi assim, vamos passar 3 meses viajando. 1 mês Uruguai, 1 mês Argentina, 1 mês Chile e vamos voltar. Aí tá, saímos, chegamos no Uruguai, deu 3 meses, nós estávamos no Uruguai ainda. Aí começamos a trabalhar lá, fazer outras coisas, eu consegui
um trampo lá num hostel, né? Começamos a trabalhar, dar aula de surf, trabalhei no Começou bar lá até a do pensar, hostel. foda-se essa trip, vão ficar no Uruguai mesmo. Exato, e aí, paralelo a isso, a gente fazia também os trampos assim de design, né? Eu seguia atendendo os restaurantes que eu trampava lá de sushi e tal, de Floripa, outras indústrias também que eu atendo até hoje. E a minha companheira já na época já fazia atendimento online, né? Pela plataforma ali digital e tal. Seguiu com alguns pacientes, né? Como psicóloga. E aí a gente fazia mais um extra ali, dando aula de surf, vendendo artesanato. Cara, levamos o biquíni do Brasil aqui para vender. Sim. E aí, tem muita história, assim, que a gente conta até lá no perfil da Onde Está o Willis, a gente tá alimentando ali Qual que é o perfil essa certinho para a galera que tá escutando, tá Onde assistindo? Está o Willis, _ road trip, no Underline Instagram. Road Trip, no Instagram. E ali tem um link, cara, para aquela plataforma Medium. Eu tô escrevendo as histórias lá no Medium e tal, forma de texto, bem legal. Aí a gente, cara, recorremos Uruguai, chegamos na Argentina, trabalhamos na Argentina, fomos pro Chile. Aí no Uruguai a gente fez um dinheiro lá e tal, e aí no Chile começou a terminar o dinheiro. Aí nós, vamos pro norte, vamos ver o que acontece, tal. Aí chegamos lá no norte do Chile. Bem nessa, assim, vamos lá pro norte, vamos ver qual é que é a pegada. Claro, porque a galera fala, meu, lá tem trabalho, vai pra lá, lá tem trabalho, okay. lá tem trabalho. Beleza, vamos pra lá. Chegamos lá, São Pedro de Atacama, cara, chegamos lá, primeiro dia que nós chegamos, já conseguimos trabalho numa agência de turismo e começamos a entender sobre o turismo lá, né? E o turismo lá é muito forte, o brasileiro adora ir para lá, é tipo o sonho dos brasileiros ir para lá, conhecer o deserto, e realmente é um destino que muda a vida das pessoas, né? A gente trabalha com um sonho, assim, tá? E aí aí veio essa ideia, como designer e web designer, eu, fazer uma plataforma digital e vender essas reservas dos passeios. A gente fez uma sociedade lá com um operador, e é isso que a gente faz, a gente vende as reservas dos passeios no deserto do Atacama, né? A gente monta todo o roteiro e tal, mas a gente não trabalha com aéreo, não trabalha com hospedagem, a gente só faz o roteiro, né? Sim. E o roteiro específico para pessoas que querem desfrutar lá da cordilheira, né? A gente vende ascensão a vulcão e tal, e tem os passeios nas lagunas, que são mais tradicionais também, né? Cara, aí quando a gente voltou para Floripa, essa trip durou 2 anos, tá? A gente montou toda essa estrutura e tal, enfim, a road trip mudou a nossa vida. A gente voltou para Floripa. Aí voltamos para Floripa, aí, cara, eu decidi fazer uma outra trip pro Peru, tá? Fui fazer uma surf trip no Peru, daí eu fui sozinho. Fiquei 30 dias no Peru e, cara, lá, surfando lá, tipo, me baixou uma imagem de uma criança, tá ligado? Que é a minha filha, assim. Tu sentiu, teve o feeling que tava na hora, velho. E aí eu senti que tava na hora, tá ligado? Aí até tem uma história ali que daí eu fui numa feira de artesanato lá e me atendeu uma senhorinha peruana, daquelas, né, clássicas, assim. E era uma loja de instrumento musical, porque lá o Peru tem aqueles cajón, né? O cajón é um instrumento peruano e tal. Fui lá comecei a comprar uns instrumentos e tal, e ela chegou para mim e perguntou: tu tá comprando isso para tua filha? E eu, eu nem tinha, não tinha filha ainda. E aí eu, tá descendo essa coisa, né? Daí quando eu cheguei, voltei pro Brasil, conversei com a minha companheira, né? E aí vamos, né, começar a tentar e Tu tal. ficou 30 dias fora, quando tu voltou ela tava grávida. Tu falou, aí, ó. Eu tava fazendo as contas aqui, viu? É só isso que eu tô fazendo. Continua. Isso, mano. Praticamente isso, porque ela já estava sintonizada também, né, nessa ideia. E aí, cara, começamos a tentar, na primeira já foi, tá ligado? Já foi. Na primeira já foi, bebeco. já, tipo, aí quando a gente fez o teste, não, tô grávida e tal, não sei o que, já começou o Messi toda tirou a barreira, saga. Deu, né, nem falta sem barreira, vai. Cara, aí começou toda aquela saga de gestação, né? Gestação. Eu vou te fazer uma pergunta nesse sentido. Não bateu uma, tipo assim, porque para nós foi um pouco assim também, né?
a gente conversou, né? A gente falou assim, e aí, vamos tentar, né? Aí a Cacá falou assim, tá, tem certeza? Eu falei, tem, tu tem? Ela tem? Então tá, pode ser, beleza. Então a gente parou, né, de se cuidar e começou a tentar. Cara, acho que não deu 30 dias, velho. Ela veio com, sei lá quanto tempo, ela veio com o exame, né? Deu 30 dias, porque normalmente tá um pouquinho mais avançado, né? E na hora eu lembro que foi coisa de, puta, eu achei que fosse demorar um pouco mais, né? Que talvez pudesse dar para aproveitar um pouco mais, ou enfim. O cara né? começa a revisar a agenda. Peraí, onde é que eu tava? Não. Mas no sentido, para vocês não foi assim, tipo, putz, será que não deve. Foi meio rápido demais, né? Eu, pelo menos, achei, né? Claro, fiquei feliz, obviamente. Até tava falando isso com um amigo meu hoje, que ele descobriu que também tá grávido agora, ele tá com 20 semanas. E eu falei para ele assim, cara, é meio dúbio, assim, porque ao mesmo tempo que é uma coisa mais feliz, que não tem uma coisa mais feliz, pelo menos no meu ponto de vista, né? Ao mesmo tempo é apavorante, né? E o apavorante pode ser por diferentes razões, né? Seja socioeconômicas ou qualquer outra coisa, mas pelo menos por mim, o medo da responsabilidade de, puta, a partir de agora não é mais eu o negócio, né? Acabou. Mas olha que louco, não... talvez tenha a ver com a rapidez da coisa, porque o meu não foi. Eu treinava, estava para fora, dava na trave, não foi de. Famoso assim, leão de treino. Treinava pra caralho. Destruía. Chegava na hora de bater pênalti, cansado agora. Mas, não, sacanagem. Mas assim, a gente não, para começar, a gente não programou, né? E então não tinha a expectativa. Então essa, tipo, claro. demorou tantos dias. Eu não sei quantos dias demorou. Mas pra nós foi a mesma coisa, foi tipo assim, vamos parar de se cuidar e vamos curtir, beleza. Só que deu, sei lá, 15 dias, tava aí com o negócio, entendeu? Entendi. Mas talvez essa expectativa muda muito, assim. Cara, com muita gente que a gente falou, diz que bate o pavor, né? Da coisa. Eu nunca bateu o pavor em mim. Mas olha o Reinaldo, olha a história do Reinaldo, né? Tava lá na telha. Quando eles relaxaram, sei lá, de alguma maneira, o troço, né? E aí bateu o pavor também. Mas eu acho que o lance de falar do pavor, porque sim, tu tava. Tu, né, vocês dois, né? Mas no teu caso específico, você estava numa vibe bem diferente, tipo assim, bem total. Solto. Sim. Absolutamente solto, né? Sim. Desprendido de lugar, né? Que é o que mais prende todo mundo. E aí, vamos ter filho. E a primeira pergunta que vem na minha cabeça beleza, que é onde? Onde é que eu vou ter filho? Onde é que eu quero criar, né? Onde é que eu quero... E isso, como é que foi isso aí para vocês? Assim? Muito boa pergunta do Berté. Às vezes eu acerto. A gente... Não, acerta sempre, velho. Foi boa, ótima pergunta. Cara, depois de 2 anos viajando, morando dentro de um carro, né? A gente quis... não tem mais tanta vontade de fazer isso, talvez. Firmar a raiz num lugar por um tempo, né? Tipo uma pausa, um pouso, a gente chama de um pouso. Mas o bichinho de viajar tá intrínseco na gente, né? Então, a gente tá parado aqui, mas já mudamos de residência, por exemplo, já estamos num outro lugar, né? Saímos de Floripa, estamos aqui um pouco mais próximo do sul e tal, até pela questão da família. Mas a gente pesou bastante isso aí, cara, para nós, né? Porque agora a gente brinca até, a gente tem uma mochilinha eterna, né? Que vai andar com a gente, não tem, se a gente resolver viajar, vamos viajar. Inclusive na gestação, tá? A gente fez uma trip aí de avião, tal, né? Para o Chile, por questão do trabalho, né? Por causa da agência e tal. A Ali estava grávida, já de 3 meses, e a gente foi para o Chile, a gente fez o Salar de Uyuni na Bolívia, e a Alice estava junto, né, viu ali pela janelinha do umbigo ali, né, mas ela já tem essa questão, ela é muito desprendida, né, a gente está percebendo agora com 1 ano e 9 meses, que ela já é bem desprendida, assim, ela tem essa questão também de não ficar muito parada e tal, enfim, criança, né, mas ela é bem, dá pra ver que ela é corajosa, assim, e tal, ela vai destemida, né, eu acho que ela vai nos acompanhar bastante, assim, a gente vai viajar muito ainda, né, mas isso pegou pra nós, cara, porque até agora a gente tá parado aqui, né, estamos parados, não,
Mas a pandemia também veio, todo mundo parou, né? Então, Sim, esse é um assunto que a cara, gente tem que falar, né? Para vocês aí, foi um foi um pânico do caralho. processo bem difícil, tá? Mas tudo aconteceu como tem que ser, né, cara? Cara, a gente tinha um mundo como quintal, praticamente isso, tá? Quando a gente voltou e descobriu a gravidez, a gente alugou um chalezinho de 1 quarto no meio do mato, lá na Armação, no sul da ilha. Cara, hoje eu analiso assim, cara, a gente fez uma gestação junto com a gestação da Alice, tá ligado? A Uhum. gente não recebia ninguém, aí veio a pandemia, claro, potencializou isso, mas a gente não tinha lugar para receber ninguém, a não ser dormir no sofá da sala. Era no meio do mato, cara, nem o endereço, botava lá o endereço, a gente não recebia encomenda, sabe? A gente tinha que botar o endereço de outra pessoa, de amigo, para Tem uma caixa chegar lá, postal. a caixa postal, tipo assim, não. Cara, a gente se enfiou no meio do mato mesmo e foi um processo super importante para nós, porque a gente nasceu também, outro clichê, tá ligado? Depois que o cara é pai, os clichês todos É fazem bom. sentido, Aí mas pode. meu, a gente nasceu um pai e nasceu uma mãe ali também, tá ligado? Sim, Foi um processo super vocês tiveram importante. um útero ali, né? O Enfim, útero, né? Uma cara. Mas metáfora. o Beto, por que a decisão de. Eu vou perguntar os negócios que eu não tenho vontade de perguntar, né? Se não quiser Vamos lá. responder, nada bem. Mas por que deu isso, assim? Uma coisa eu entendo é voltar e procurar um lugar, assim, vai próximo de casa e tudo mais, mas por que um lugar no meio do nada, distante do resto, assim? Porque tem alguma explicação? Ou, tipo, por que a reclusão, né? Aham. Por que a reclusão, assim? É quase eremitas, né? Nesse sentido, né? Cara, É. foi quase isso. Foi quase isso. Hum. Cara, analisando hoje, na época, eu não sei, aconteceu, sabe? A gente é muito assim, tipo, apareceu a oportunidade, a gente gostou e, tipo, vamos alugar e era Foi assim, dos dois mesmo. Vocês dois sentiram, tipo assim, a gente sentiu É que eu da acho que tem esse gente, feeling de que não é permanente, né, Beto? Vocês têm essa. Não, exato. vamos ver qual é que é. Se não der, daí a gente vai para outra parada na sequência. Então Lá, isso torna um pouco exato, leve a decisão, né? exato. A gente já estava nessa vibe, né, de não ter muito paradeiro, né, mas geograficamente falando, né, porque a gente tem um plano de vida bem estruturado, bem claro na Uhum. nossa cabeça. Mas a gente pensou justamente isso aí, tipo, não, vamos ficar um ano aqui, se não ficar legal, a gente troca e bora, tá ligado? Então, hoje eu vejo que foi um processo muito importante para o nosso entendimento como pais, né, como pai e mãe, no caso. Mas para mim foi, cara, bem forte essa questão de estar incubado ali. A gente estava num chalezinho no meio do mato de madeira. A Alice nasceu no inverno com a lareira acesa ali e tal, sabe? Uma coisa bem intimista mesmo, com aquela luzinha amarela. A gente curte muito essa vibe. E a armação ali, não sei se você conhece, ela fica entre o mar e a lagoa, assim, a Lagoa do Peri, Uhum. né? Então a gente morava bem naquele estreito, assim. Então é um lugar muito especial. Tem história de bruxa lá e tal. Quando chegaram lá, o pessoal da Ilha de Açores, né? A colonização portuguesa, é um lugar bem mágico. Isso faz toda parte da mística que envolve o nascimento da Alice, né, da nossa filha. Muito legal, E cara. aí a gente fez esse processo todo lá, e agora a gente mudou e a gente está numa outra. A gente nasceu, agora nós estamos num lugar, numa casa mais ampla, num espaço mais amplo, onde venta bastante, então a gente, sabe, enxerga isso, eu enxergo isso como um vento que é para, tipo, levar a nossa ideia mais adiante, não sei. para desenvolver, né? Para Mas faz desenvolver, sentido, né? Tu sai de um incubado, né? Tava incubado ali e tal, para a gente, eu procuro prestar muita atenção, assim, nos sinais onde o lugar revela, assim, o que sabe? ele Essa casa, propicia. Né? exato. Como é que Essa foi ali, casa que a cara, gente a está, parte que vocês estavam ali, cara, antes de chegar onde vocês estão agora, porque tu falou que vocês ficaram juntos ali e tudo mais, o processo do parto,
foi para vocês, assim? Foi assistido ou era tu e ela? Ou como é que foi? Entendeu? Foi assistido. A gente contratou uma equipe, né, de parteiras, que são bem conhecidas ali de Florianópolis, e inclusive a parteira, ela é tipo referência, assim, de um tipo de parto que é um parto pélvico, né? Porque a Alice, ela não virou de cabecinha para baixo, né? Ela resolveu ficar sentada, e a gente conversou com a equipe e tal, e aí decidimos igual tentar o parto domiciliar, que é possível e tal, e na Europa, tipo, aqui no Brasil, bicho, os caras não, é sentada, é cesárea, né? É bom, E a gente decidiu... qualquer coisa aqui, na verdade, é cesárea. É magrinha, é cesárea, tem 13 graus de miopia, é cesárea, qualquer coisa é cesárea. Né? Teve até um caso, cara, que eu tava na Alemanha lá, a esposa de um colega de trabalho, ela tava, não sei, eles estavam preocupados, evidentemente, né? Mas estavam segurando, tava na 42ª semana. Meu fechando. Deus, um elefantinho. E ela tava no hospital, ela tava bem, a criança tava bem, e eles não induziram de maneira nenhuma, tava tudo bem. É claro, evidentemente, acompanhando todo mundo, tava no hospital. Claro. Mas não existe a coisa, tipo assim, 40 semanas. Opa, abre a garrafa. Não tem. Não, cara, não tem porquê, os dois estão saudáveis. Existe não existe um pensamento, né? Tem uma situação. Tem uma situação que é muito. Eu acho que é um certo consenso na situação do óbvio, né? O fato de tu agendar uma. Cara, cada um faz o que quer. Agendar a cesárea? O fato de tu agendar a cesárea, o pessoal explica por A mais B, né? Tem alguns documentários em cima disso, né? O nascimento do parto, tem outras situações específicas que tem por ali. Eles explicam que realmente é uma ruptura muito não natural e até meio problemática para a criança, no sentido de que, cara, ela tá lá numa situação, de repente, né? Opa, aquela luz, aquela coisa. Então, o fato de tu não precisa necessariamente não fazer a cesárea, né? A mãe tem todo o direito de dizer assim, eu não quero passar por isso, eu quero fazer a cesárea. Mas o fato de deixar o nenê querer nascer é muito importante. Entrar em trabalho de parto, começar o processo de dilatação e depois fazer a cesárea, né? Porque é um processo de negação, né? Começa o processo porque, tipo assim, aqui já não dá mais para mim, entendeu? O nenê não sei qual é a cabeça do nenê, mas... preciso sair. Não, é uma questão, biológica, né? Tu diz do nenê fazer isso, claro, é uma questão biológica, tipo assim, esse alimento já não me suporta mais, eu preciso sair, eu preciso fumar um Marlboro, tomar um Red Bull. Eu preciso comer um cachorro do Rosário, entendeu? Sei lá, eu preciso um X, né? Enfim. Eu vejo mais ou menos isso também. Porque eu pergunto para ti isso porque, assim, o nosso foi... evidentemente, a gente estava lá da mais velha, foi no mesmo lugar, as duas nasceram na mesma cidade, no mesmo hospital, só que de uma certa maneira parecida, assim, mas a primeira foi totalmente não assistido, cara, a gente ficou ali, eu tinha lido bastante, eu ouvido bastante vídeos e né, de doulas, esse tipo de coisa, assim, eu acabei sendo a doula, não sabia, mas eu acabei sendo. Foi como esse podcast nasceu, né, Bertetti, cortando, né? Então, cara, o Bertetti auxiliou muito nessa questão do conteúdo, a gente começou a trocar muita ideia ali, aí a gente pensou nisso. Ajudou, evidentemente, não é uma questão de querer passar por pessoas que estudam a vida inteira e tal, né, tipo, o cara é expert, agora que nem todo mundo é expert em conflito nuclear agora. Mas é uma questão de educação, assim, tipo, quais são os sinais, né? Tem 13 sinais, assim, caiu o plug, estourou a água, não sei o que. E tudo isso, aquilo ajudou a gente cara, a gente ficou uma noite para ela em trabalho de parto, assim, cara. Sabe? Quando chegou lá, foi tipo, nasceu. Mas foi tudo muito, muito, muito tranquilo, assim, não precisou induzir, não precisou... não teve nenhuma forçação de barra que eu vejo muito acontecer, cara. Com gente em volta, assim, e até que vocês falaram também, vocês dois, né? Quando tentamos, ficou grávida. Puta, cara, o que tem de gente, assim, abortando hoje em dia as mulheres. E eu não sei se é efeito de uma vida inteira tomando... anticoncepcional. Anticoncepcional, ou se é alimentação, o que acontece, mas existe, atualmente, é muito grande o número. Eu ouço muito mais do que eu via. Né? É muito comum, cara. Eu tô da teoria da alimentação, velho. A gente come muita merda, velho. A gente come muita merda. Não, a gente come Pelo merda. Pelo amor de Deus, cara. A gente come merda. Total, óbvio. Mas assim, então eu acho que não tem um... mas, cara, estressa. Antes também tinha estressa. A minha avó criou a carga minha avó criou os filhos levando soco, né?
Literalmente, levando soco. Soco? Mas como entendeu? assim, Berté? Do marido. Ah, violência doméstica. Levando não, nossa, mas violência com os filhos e psicológica, a pau, cara. Então, estresse sempre teve, né? Talvez muito pior do que, será que vai cair minha internet? Sim, né? Então, né, por parte das mulheres. Mas, enfim, eu não sei, cara, eu acho que tem vários casos, assim, mas é legal de ouvir como é que foi o teu em específico, porque, puta, olha só tudo que tu acabou de escrever, assim, na luz amarela, entendeu? Parece que tudo teve, tu estava totalmente assistido, mas teve o seu tempo, entendeu? Teve uma, né, já tem um berço ali, bem desenhado por vocês. E outra, é um parto pélvico, né, cara? Parto pélvico, por mais tranquilo, mais assistido que seja, ele é algo que requer um pouco de atenção, né? Claro. Pra caralho. A gente planejou o parto domiciliar mesmo antes de saber, né? Antes de saber que ia ficar pélvico, né? Mas quando a gente soube que ela não virou e não queria virar de jeito nenhum, porque existem umas manobras que tu faz externo, assim, que às vezes vira a criança dentro da barriga, né? Até muito próximo também da hora, né? Tipo assim, ficar de joelho, assim, vira. Tem várias situações. Tem os exercícios, cara. A bola, o caralho. Dói pra caralho, dói muito, né, velho? A bola é uma que ajuda pra caramba, né? A bola de yoga, né? Aquela lá. Sim. Tinha um exercício legal que eu botava a prancha, assim... Com a toalha? A prancha de surf grandona que a gente tinha de escola, assim, e ela ficava deitada de cabeça para baixo, fazia uns movimentos. A gente fez isso aí para ajudar a virar também. Só que a gente fez não com uma prancha, a gente fez na cama com uma. Enfim, a gente levantou um lado da cama para dar esse esquema da gravidade ali. Da gravidade ajuda, mas, cara, a Alice nem nasceu ainda, nem tinha nascido, já estava ensinando a gente, né, cara? O que acontece é o seguinte. Parto domiciliar, a gente estudou, frequentamos o curso, não sei o que, tal, reuniões, contratamos, cara, a melhor equipe, tá ligado? Fomos lá, tal, a mina, ela tem mais de 300 partos domiciliar, tipo, a mina é uma mexicana lá, que, né, ela é expert, tá ligado? Tem parto em tudo que é lugar do mundo, inclusive na Alemanha, que é bem comum parto pélvico natural lá, tá? E trouxe lá, ela já fez lá, não sei o que, já tinha no currículo, assim, parto pélvico, não, estamos em casa, vamos fazer, não sei o que, tal, montamos todo aquele castelo de areia, né, irmão, tudo aquilo, não, agora vai ser não sei o que, cara, ficou um pouco mais de 24 horas de trabalho de parto, em casa e tal, não sei o que, e vamos, dilatação, 9,5 e tal, não sei o que, cara, quando vê... A Alia, eu olhava para a Alia assim, cara, tava exausta. E a gente tinha escolhido uma senha, né, uma palavra senha, quando ela não aguentasse safe mais. Word. O pessoal usa isso muito no Bounded, né? Quando a mulher bate demais no carinha, tem uma palavra de amarelo, pronto. Eu lembro que ela tava no chuveiro, assim, ali, exausta já, e ela olhou para mim assim e falou: salada de fruta. Salada de fruta, vamos. Eu, vamos. E aí tu pensou assim, será que é a palavra ou ela quer salada de fruta? Aí tu foi lá comprar uma salada de fruta. Devia ter pego uma palavra diferente. Imagina, se eu sair pra buscar uma salada, volto a estar a Alice ali já, chorando. Deve ter mata. Cara, da armação até o HU no centro lá foi 15 minutos de carrozinho, saímos e tal. Já estava no plano também, né? Tu faz aquele plano de parto todo, era o plano B, já estava certo que a gente ia para lá, para o HU, acabou sendo cesárea, tá ligado? Chegou lá, cesárea, pum, parto pélvico, ai meu Deus, sei o que, tal, causou até um rebuliço lá, e eu, relaxa, parto pélvico, tá ali, tá nascendo. Tu é muito tranquilo, velho. Cara, eu queria 1/10 dessa tua tranquilidade, pelo amor de Deus, ser outra pessoa. Facilita, às vezes tu atrapalha, né, mas desse lado. Mas é bom, cara, com certeza é bom. Aí daí nasceu, né, e é interessante que tudo que tu estuda ali sobre gestação, parto, não sei o que, papapá, termina ali, tá ligado? É aquela frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Então, na hora do vamos ver, as coisas acontecem diferente. Né? Exato. Mas eu acho muito legal. Tu vê, eu não sabia que o fim da história era esse, né? Mas que é uma coisa que a gente conversou bastante isso antes do podcast, né? Eu e o Tessari e tudo mais. E todo mundo, cara, quem eu falo, eu acho que assim, todo mundo tem um plano e na verdade aquilo não é nada mais do que um desejo, né? Tu te prepara para aquilo, né?
Mas a gente tem o quê? A gente tem, cara, a prioridade é o quê? A saúde da tua esposa e da tua filha. Exato. Para isso existe uma coisa linda que se chama cesárea. Exato. Entendeu? Então eu acho que é muito legal. Utilizar a cesárea como uma nessa uma situação, ferramenta para uma situação. Agora não como um para todas as situações. Exatamente. Operante, eu acho que tem esse ponto que eu queria chegar. Eu acho que, cara, tem muita gente que pensa, não, eu quero um parto natural, não sei o que. Cara, legal que tu quer, entendeu? Eu também queria poder viajar para outros planetas no espaço e tal. Mas não rola. Não vai dar, entendeu? Ainda então, não. assim, ainda dependendo não. Dependendo do ácido que tu tomar, tu viaja. Mas não, eu não. E não. De ácido só chega ao meu estômago, o pH da minha boca. Mas assim, cara, eu acho que é muito esse descolamento do que é o desejo, e isso que eu vejo com um grande problema mesmo hoje em dia das pessoas, que elas não conseguem descolar o desejo que elas querem, muitas vezes super infantil, do que o que precisa ser feito na hora, entendeu? Eu não vou nem falar de uberização, tipo assim, eu quero meu carro em 3 minutos, tipo assim, que bom que tu quer ter o carro em 3 minutos. Sim, tem uma outra pessoa que precisa chegar aqui, ela também quer outras coisas, e não sei o que, parará. Então eu acho que isso já a galera perde um pouco da tolerância, né? E isso transfere para esse tipo de coisa. Exatamente, de novo tem a ver com o quê? Já com filho, cara. O objetivo principal é o quê? É receber a tua filha. Uhum. É isso, entendeu? E isso tudo tu vai passar para tua filha, entendeu? Não é o eu quero. Exato. E depois nasce a tua filha, eu queria loira. Sabe? Que porra ninguém fala isso. Tem gente que fala isso. Não dessa maneira, cara. Eu tô exagerando por um ponto assim. Olha, mais um ostentando a cabeleira. Vai se fuder, Beto. Tu com esse cabelo todo aí. Por exemplo, eu queria que não fizesse barulho. Ou eu queria que não chorasse, entendeu, cara? É tipo esse tipo de coisa. Eu queria que fosse um neném da televisão. Eu queria, e não o que é, e tentar. Esse é o meu ponto. É muito aprendizado, né, Bertê? Pô, cara, eu acho. Não tem problema. Já caiu a máscara. Já caiu, já falaram isso. E na verdade eu tenho mais apelido do que dente na boca, ou do que cabelo na cabeça. Fica tranquilo. Agora, se eu tirou o coque aí, desliga o vídeo dele, meu. Porra, cara, que saco, cara. Olha só, um cara com esse. Olha com essa. Eu queria, de novo, eu queria 1/10 da calma e metade desses cabelos aí só. E 1/100 da vitamina D. Tu vê que ele tá bem queimadinho também. Eu pareço o vampiro, como é que é o Beto Carneiro, o vampiro caneteiro? Tu parece o Tom Cruise naquele filme como é que é? Entrevista com o Vampiro. Ele devia estar mal, exato, né? Mas sabe que o Beto tava falando dessa história do parto dele, de acordo com diferente salvando obviamente as diferenças óbvias, né? Foi muito parecido com o nosso, né? Eu não sei se eu cheguei a falar um pouco sobre o nosso parto aqui no podcast, mas foi muito parecido, né? A gente não ficou quase mais de 24 horas no processo de parto, né? Mas eu vou falar ele de uma maneira muito rápida, né? Inclusive, né? Eu tinha um material que eu tinha uma convenção de um cliente numa cidade próxima aqui a Caxias do Sul, que é Garibaldi, uma cidade muito bacana, muito linda, inclusive. Fica a dica para quem quiser fazer um turismo aqui na região. E, cara, eu cheguei em Garibaldi, a minha esposa me ligou, porque a gente estava meio assim, né? Nós tínhamos ido para obstetra, e ela tinha falado, olha, era uma quarta-feira. Ela falou assim, olha, eu acho que nesse final de semana não passa. Então vocês fiquem meio alerta. Não, beleza. Porque ela estava sentindo já alguns dias uma dorzinha os estirões que ficam na pelve ali, né? No abdômen, né? E ela estava sentindo um pouquinho naquele dia também, a gente achou que era a mesma coisa, só que depois nós ficamos sabendo que ela já estava entrando em trabalho de parto. Aí eu larguei ela, a gente foi no obstetra, larguei ela em casa e fui para Garibaldi. De Caxias Garibaldi deve dar uns 40 minutos, né? Eu saí do carro, entrei com o cliente, estava com mais um pessoal da equipe lá. Ela me ligou, eu atendi o telefone, ela falou assim, porque eu tô aqui porque a gente contratou uma doula, né? Que foi muito legal, justamente por toda essa questão muito parecida com a do Beto, né? E por indicação do Berté, a gente nem tinha ideia muito dessas situações e abrimos muito a cabeça para isso a partir dessas conversas que a gente teve lá atrás, né? Que depois também originaram o nosso Pai Vem Me Limpar. E aí ela falou, não, eu tô aqui com a doula, a gente tá contando as contrações. Eu, what? Como assim? Aí ela, não, porque já começaram as contrações. Cara, eu desliguei o telefone e falei pro pessoal, galera, vocês têm condições de segurar a onda aí, né? Tem. Não, porque meu filho tá nascendo. E vazei.
E pensa uma lenha de Caxias, de Garibaldi a Caxias, né? Tomando muito cuidado, porque eu falei, agora eu tenho que tomar muito cuidado, né? Enfim, e deu ali 8 horas, um pouco mais de 8 horas de processo de parto, tava indo tudo certo. Só que eu não sei como é que foi para vocês, mas para minha esposa, cara, ela é muito tolerante à dor, tá, cara? Ela corre trilha, a guria, ela é meio Rambo da vida, assim. Mas tu vê, né? E eu sempre muito claro, assim, para ela vai ser muito tranquilo, ela vai tirar de letra, tem dor, né? e dor, né? E no parto, cara, ela sentiu muitas dores, cara, muitas dores. O nenê tava deitadinho, tava tudo certo, a posição tava ok, ele virou algumas semanas antes, né? Cara, ela sentia muita dor. Então chegou numa hora ali, ela pediu para fazer aquela analgesia, né, pélvica, né? Depois disso, ela tava com 8 centímetros, não dilatou mais e trancou. E no hospital, isso aí a gente foi pro hospital, já estava bem dilatado, tá? Então a gente ficou em casa, fizemos todo o processo ali, com a doula, toda aquela chegou numa dilatação específica, a gente já foi porque estava quase. Só que quando ela pediu para fazer essa analgesia, parou de dilatar. E aí que tá, então tinha aquele cinturão que fica na mãe, que fica com os batimentos cardíacos do nenê, e foi a parte mais apavorante para mim, assim, até então, né? Tava todo mundo muito tranquilo, tava o batimento do nenê, né? Tudo certinho. Na verdade é é mais rapidinho, né? E de repente foi Mano, foi tipo 3 segundos de um silêncio sepulcral. A obstetra olhou pra pediatra, elas se olharam, ela mexeu no cinto, eu pensei assim, não, o cintinho ali, aquilo ali meio que desconectou alguma coisa, né? E não, aí ela olhou pra minha esposa e falou assim, Cacá, nós vamos ter que fazer cesárea. Eu falei assim, cara, agora! Sério, acho que deu, na minha cabeça, hoje foi tipo 5 minutos, eu não sei quanto tempo foi, mas foi muito rápido. Aí o nenê nasceu de cesárea, né? Depois a gente ficou sabendo que essa analgesia, ela causa algumas dessas situações para a dilatação. O nenê tem alguns, enfim, não sei se ele entende que já tá, sei lá qual é que é a pegada, então é muito normal isso. Talvez se nós não tivéssemos feito isso, mas a minha esposa não tinha mais condições, ela já não aguentava mais, né? Então acabou sendo basicamente um parto natural e uma cesárea, porque ficou todo o tempo do parto natural, quase tudo. Foi o nosso caso também. Mas tu vê a importância de ter por exemplo, eu falei, sempre falo muito da doula. O médico, a doula é uma coisa, é um apoio muito, muito bacana, né, de se ter, dependendo de, sei lá, da proximidade que tem, ou da falta de proximidade com família e tudo mais, né. Agora, no nosso caso, por exemplo, as duas fazem parte do mesmo grupo, né, as duas obstetras, cara, quem tava parindo era a Paola, né, mas eu tava ali, impressionante, cara, o grau de tipo, confiança porque a primeira eu fiquei tenso pra cacete, assim, porque eu tava ali, né, era eu, ela e tava nascendo, e a mulher na maior calma ali, a Paola a gente chegou com 9,5, então ela já tava, né, segurando. Sim, quase. E uma calma, assim, colocando as coisas, cara, eu me segurei muito, mas muito, para não falar pra ela, escuta assim, cara. Vamos, sim, caralho. Mas, cara, eu me deu vontade de falar assim, tá ligado que vai nascer um neném ou não estudou ainda? É disso que eu falo quando falta a paciência do Beto. Tá nós dois. Mas aí, cara, mordi a língua, pai, tô ligado que ela tá fingindo pra deixar a Paula calma, não precisa estar calma, a Paula tá pronta, meu, a gente tá com a faca, não, deu tudo certo, só que não é só o dar certo, é impressionante o quanto... Cara, eu não sei, é difícil falar isso, assim, ó, o principal é o respeito que as duas tiveram com ela. Porque tem uma lista que a gente passou, tipo assim, ó, quero isso, não quero aquilo, quero aquilo. O plano, né? O plano, beleza. Mas na hora de fazer, assim, teve um tato muito grande, cara, foi muito humano. Elas foram muito humanas, as obstetras, que é justamente o que no caso, eu tô falando no caso do parto natural, né? Não tô... Porque muitas vezes ele é natural, mas ele é desumano, né? Tem uns negócios meio bizarros. Aquele nascimento do parto, ele no meu ponto de vista, ele é até meio... Cara, ele é chocante, assim, né? Porque ele, pra quem não tem essa cabeça, abusivo. Ele mostra umas coisas tipo, puta, cara, mas é muito fácil ter um processo abusivo no parto. É muito fácil cair e achar que é normal. Cara, relato da minha mãe, cara. Eu acho que foi do parto da minha irmã, que ela sempre falou. E aí foi assistida por freiras, né? E a freira só largou para ela, tipo assim, na hora de fazer, vocês gostam, né? Porque ela tava com muita dor.
Tava com muita dor. Qual pecado tu chamar uma freira de filha da puta? Só, não mais dela falar isso pra tua esposa. Tu tá chamando uma pessoa de filha da puta, eu acho totalmente legal. Ela merecia um soco no sabe? Enfim, mas e aí, foda. E depois disso, o maior abuso que rolou ali mesmo foi que deram a peridural, mas minha mãe apagou, entendeu? Isso acontece ainda hoje, eu tô falando isso de tipo 45 anos atrás, e isso continua acontecendo, cara. E é o primeiro grande... Imagina, a mulher passa ali, né, cara, a gestação inteira, cara, criando uma pessoa, meu. E aí chega no momento de entender, e aí não importa como é o parto. Não importa mas se é natural, isso que a gente falou. Ela quer estar ali, entendeu? Mas o próprio fato da gente, dessa cultura brasileira, né, eu não lembro exatamente os índices, né, mas o pessoal fala dessa questão de que, tipo, 90%, sei lá, 80%, vamos jogar baixo, tá, 70% dos partos são naturais, né, quando eles usam... Brasil. Aqui? Eu nada, acho que é 90%. Era o contrário, mas nem nada, meu, era o contrário disso. Eu acho que é o contrário. Não, atrás não, desculpa, cesárea. Era 75% cesárea. E não é mais. Tem uma indústria, né? A cesárea é uma indústria. Isso, tem. Mas teve o maior rebuliço, né, cara? Eles estavam comparando com a Holanda, né? E diz que na Holanda, na verdade, é o contrário, né? É o contrário. 75% naturais. É isso, desculpa, eu me confundi, tá, pessoal? Então, lá a gente procurava por índice, o hospital por índice de nascimento. A nossa decisão de obstetra foi por índice de quantas cesáreas essa obstetra fez? Tu concorda com o parto? Sim, concordo. Tá, mas ela tinha 90% dos partos dela era cesárea. Eu falei, não, né? Aí a gente foi para uma que realmente não. Tá aqui, ó, os índices, quantos partos dela ela tinha condições, ela já tinha feito e tal, quantos foram? Eu acho que não tem nem a ver, cara, nem com o método. Assim, eu sou muito tranquilo com isso. E eu fui sempre assim com a Paola mesmo, entendeu? Foda-se, a ideia é que vocês duas estejam bem. Acabou, entendeu? Sem conversa, para de. Qualquer outra coisa é adesivo. Entendeu? Coloca e tira. É literalmente isso. Agora, esse índice é muito importante porque mostra uma propensão ou a falta de preparação do próprio profissional, entendeu? Deu não sei o que, pum, aperta o botão. Calma, entendeu? Calma, né? Tomar uma decisão um pouco mais informada. Mas eu vou dizer, da minha história, cara, de tu escutar o tum, e de repente... pavor. É o cardiotoco, cara, né? Meu Deus, cara. Né? Eu já contei essa história agora pra vocês, agora estamos largando na internet, agora o mundo inteiro vai saber essa história, né? Mas eu digo, eu já contei pra algumas pessoas, né, mais próximas. O mundo todo, World Wide Web. Cada vez que eu conto essa história, eu fico muito arrepiado, cara, porque foi uma sensação muito apavorante, assim, né? E eu tenho certeza que provavelmente não deve ter sido algo muito... Mas, cara... o fato de tu ter o parto humanizado ou tentar trabalhar sem o parto natural e tal, mas tu tem que ter uma estrutura para quando a água bate na bunda, né? Quando dá algum problema, né? Eu e o Beto aqui somos um exemplo disso, que foi necessário, né? Ali naquela hora teve que fazer isso, né? Isso serve para todos os momentos, né, Beto? Eu queria te perguntar assim, vocês aí, porque, tipo, quem não conhece o Rosa deve conhecer, né? Porque é um lugar especial, né, cara? Aqui, Não, é um lugar especial, né, cara? É muito especial, assim. E eu entendo que vocês, assim, criar um filho aí deve ser algo surreal de positivo, especialmente para a primeira infância, né? Que é o momento que a gente está... sensação, né? Se puder resumir tudo, é experiência, sensação. Então, tá com 1 ano e 6, né, Beto? 1 ano e 9. 1 ano e 9. Como é que tá sendo? Isso que eu queria te perguntar, como é que tá sendo para vocês? Porque, cara, o que a gente menos tem hoje em dia é essa... Eu sempre falo, eu não tenho céu aqui, né? Eu tô em São Paulo. Eu não tenho céu mais em São Paulo. A gente não tem céu. A gente olha assim, cara, não sobra muito espaço, entendeu? Para céu. E aí eu imagino, e muita gente também não tem. E eu queria saber como é que é para vocês, cara, justamente a parte boa, entendeu? De poder, como é que é o dia a dia de vocês de poder proporcionar para a filha de vocês, cara, tudo isso, entendeu? O mundo, né? Essa é uma escolha, né, que a gente fez, a gente já tinha isso planejado, desculpa, a gente já tinha isso planejado mesmo antes de ter a Alice, né, que a nossa vida é na beira da praia, né, a gente gosta muito desse lifestyle. Eu surfo desde criança, a Ali também é adepta aí do surf, do mar, a gente gosta muito da maresia, digamos assim, né? A gente leva essa vida pautada no litoral, né? Então já é meio natural a gente ter a filha aqui, né? Criar essa criança aqui.
Cara, a parte boa é a integração com a natureza, né? Tipo, ela é completamente tem uma afinidade muito boa com a água do mar, né? Desde meses de idade a gente leva ela ali, molha os pezinhos, e ela já é meio destemida, assim, por natureza, então ela já mergulha, já quer sair nadando, né, e tal. A gente optou por morar numa casa também, né, com pátio, né, então aqui a gente tem um pátio legal, amplo e tal, tem uma piscina que a gente desfruta aqui de vez em quando. A gente fez uma horta, né? A gente sempre leva ela ali na horta. Eu levo ela ali para molhar as plantinhas. A gente planta junto, bota a mão na terra, né? Essas coisas a gente sempre valorizou, assim. Então não é nada, não é nenhum esforço assim a gente fazer isso, sabe? A gente pega ela na escola e passa na praia ali, por exemplo, né? Tá, mas depois que vocês tiveram filha, vocês, por exemplo, assim, isso é natural de vocês, né? Fazer isso, tu sempre fez. Mas depois que vocês tiveram ela, tu procurou, por exemplo, aprofundar isso que vocês já fazem, ver metodologias que usam isso, estender o que vocês já faziam, Sim, meio sim. que, né, Cara, o estudo sempre tem, né? Por exemplo, para tu ensinar uma criança a nadar, por exemplo, tu tem que ter ali todo um preparo, né? Tem que buscar os equipamentos. A gente comprou as boinhas e tal, a gente entra sempre com ela. Enfim, tem a pranchinha que eu comprei, é uma pranchinha pequena para ela, eu levo ela na beira ali, nada para traumatizar, assim, então tudo muito natural, né? Cara, o estudo tem, né? A gente busca esse ensinamento para ela, sabe? De valorizar a natureza, assim. Então a gente colhe os butiá, agora tá na época do butiá aqui, a gente vai lá catar os butiá das palmeirinhas, as pitangas que tem e tal, enfim. Como é que. A, Eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais específica, tá? Que é uma coisa que eu tá. vejo que a minha esposa ela tem bastante cuidado com isso. Porque o Lucas, ele é meio transparentezinho, assim, né, cara? Ele nasceu branco, marfim, que nem o pai dele, assim, né? E eu, por outras épocas, outras situações, cara, tomei uns 50 torrão já, né? Então a gente tem sempre essa preocupação, né? A gente sabe que o sol, Uhum. principalmente o sol daqui mais do sul, talvez não de Santa Catarina, mas ele é um perigo, né, a longo prazo, né, ele gera, né, a gente tem casos na família ali de câncer de pele e tal, toda essa pegada, então a gente tem que tenta cuidar muito. Como é que é isso, cara? Olha a minha pergunta, não tem nada a ver, talvez eu tenha saído até um pouquinho da curva, mas como é que é isso pra vocês, essa preocupação? Porque, cara, tu tem uma nenezinha, coisa mais... Cara, a filha do Beto é a coisa mais linda, velho. E na praia, então vocês estão na praia, vocês estão ali, como é que essa preocupação, não tem muita preocupação, é mais de boa, vocês veem com qual é a visão de vocês a respeito, porque por mim, cara, eu largava pelado no sol e não se curtia a vida, mas não é assim que tem que ser, né? Cara, a gente tem um guarda-sol bom, tá? Aqueles guarda-sol de lona mesmo, assim, aquele que custa R$300, sabe? Grande e tal. Não passa os raios UV. Não passa, exato. Sim, mas cara, reflete pela areia, de qualquer jeito. Então, mas já ajuda ali a sombra, né? Protetor solar, assim, a cada 30, 40 minutos, sei lá, sempre repondo. Besunta criança, né? Só e a gente tem aquelas lycrinha, né? As lycrinha, aquelas de criança, porque mesmo com o sol torrando, assim, a gente deixa elas, às vezes, de manga comprida, tá ligado? Ajuda pacas. A manga comprida tenho visto ali, bastante as crianças com isso. Daí a cara branca, cara, cara branca mesmo. É aquele tabletinho que tu passa assim, que tu passa... Não, creminho normal, creme, esses creme de normal. criança, E aí, cara, o sol vai baixando, a gente vai aliviando, vai entendeu? aliviando. A gente vai aliviando, aí tira a roupinha, ela tem outro mais que tem um capuzinho também, chapéu, ela não fica de chapéu, tá ligado? Mas o cara tá sempre ali, chapéu, tá chapéu, sempre chapéu, chapéu, exato. Então, cara, é bem tranquilo. Claro, ela também já é mais moreninha, né? Eu sou meio pretinho, a Ali também e tal.
Então, ela já tem uma melanina, assim, claro, comparando com os gringos aí de Caxias, né? Então... Na verdade, eu acho que tu é tão branco quanto eu, Beto. O problema é que eu fico mais indoor. Eu fico mais indoor. Exato. Não, Então... barata branca, é transparente, né? Eu sou barata branca. Mas deixa eu ir mais aí, cara. Vocês, porque assim, ó, tá, ela tem 1 ano e 9 agora, beleza. Eu lembro disso. E ó, a segunda tá a caminho. Meu Deus. E tá caminhando já, meu. 1 ano, já cara. Já fez o ano, Berté? Fechou agora, o ano já, né? Tá caminhando já, tá impossível. Escala tudo. É muito diferente da primeira. A escala, caminha, arremessa longe pra cacete, assim. Então, cara, uma hooligan. Não posso deixar perto do estádio, né? Porque a última moda é jogar pedra nos ônibus, né? Então ela não pode ficar perto do estádio. A minha pergunta é a seguinte, cara. Vocês conseguem meio que de uma maneira projetando assim, mudar de lugar, porque eu já entendi que mudar de lugar para vocês, assim como é para mim também, é muito fácil. Vocês pensam, à medida que ela cresça, mudar de lugar para proporcionar experiências diferentes? Já tem isso no plano de vocês, pelo menos, e tal? Como é que funciona isso para vocês? Cara, a nossa ideia, tá, é seguir viajando, de rural, inclusive. Tá? Essa ruralita essa rural vai ter que ser elétrica, hein, meu? Primeira e única rural elétrica. Vai ter que ter uma usina para mexer aquele peso todo lá. Vai ter que ter uma usina. Tem essa questão do combustível pega, né? Mas com planejamento vai. Não tem... Ainda tá a gás? Cara, não tá mais a gás. Eu tirei para viajar, inclusive. Ok. Porque espaço, o gás é só aqui no Brasil, né? Não tem. Ok. Mas, cara, a ideia, assim, é reformar ela, tá? Ela tá meio paradinha agora. Inclusive, a gente tá com outro carro. Eu tenho usado ela só para ir surfar e tal, fazer umas mãos, assim. Né, a gente tá com outro carro mais novinho e tal, para os corre, né, porque uma criança até exige isso aí, mais confortável para nós. Vai estacionar no centro de rural, né, não dá. E para a Ali também, porque a rural é muito bruta, né, para um caminhão para dirigir. Mas a ideia, assim, cara, é voltar para a estrada, tá, viajar, seguir trabalhando com turismo, né, seguir com o projeto da Brasileiros no Atacama. E inclusive a gente está iniciando um outro projeto que se chama Destino Terra, que é uma outra agência de turismo, né? Acaba sendo a mesma, que é tipo o mesmo CNPJ, é outro nome, porque contempla outros destinos, né? Então a gente já começou... não tem o Atacama no nome, né? A gente começou já, em 2019 a gente foi para a Patagônia chilena, a gente começou a abrir a operação lá, né? Então, a ideia é viajar de rural em família, né, como nômades digitais, tornar essa viagem sustentável, né, tipo, meio férias, meio trabalho, né, a gente seguir trabalhando, viajando, produzindo conteúdo para turismo e enxergando novas oportunidades de vender destinos turísticos, entendeu? Assim como a gente fez até o deserto e, por exemplo, até Machu Picchu, de rural, ir lá conhecer, não sei o que, tal. E isso com a Alice junto. Agora, qualquer coisa que a gente fizer vai ser com a Alice junto, né? Eu te perguntar, cara, a Alice fez vocês já mudar pelo menos como é que vocês veem viagem? Porque vocês, pelo que eu entendi, vocês ainda não fizeram uma viagem longa com ela, né? Mas ela já fez vocês repensarem, tipo assim, beleza, agora a gente tem vários outros destinos e a gente quer fazer isso que seja, sei lá, family friendly, sabe? Que possa ser para... Porque, cara, isso é um dos grandes desafios, assim, vai viajar com criança, não é bem assim. Às vezes dá, porque a criança tolera, às vezes não dá. Então, precisa de uma infra bem legal para isso. O ritmo é outro, né? O ritmo é outro. Vocês inclusive, a gente... redesenhar, hein? Inclusive, a gente está estudando até sobre o homeschooling, que tu comentou antes ali, de tentar essa ideia assim, de alfabetizar ela por nós, ou através de uma metodologia, mas que a gente consiga tá viajando e, de repente, passar um tempo, fazer... Cara, hoje em dia está tudo se descentralizando, né? Ficando cada vez mais online, então... Eu tenho certeza que a geração dos nossos filhos vai ser a metodologia de estudo vai mudar completamente, né? A pandemia aí deu um boost nisso, mas
Então a gente não tá muito apegado, assim, naquela questão, tipo, escolinha e tal, não sei o quê. Ela tá numa escolinha agora, ela tá lá, né, a gente conseguiu uma aqui, mas além de fazer parte do aprendizado dela e tal, é muito pra gente ter um horário de trabalho também, entendeu? Porque como a gente tá no home office aqui, deve ser mesmo a mesma situação de vocês aí também, né? Tipo, cara, é só um trabalho, entendeu? Tipo, A quando gente ela falou tá sobre isso junto, outro dia. Não só tem um condições, né? trabalho. E como a gente, Exatamente. tipo, eu e minha companheira, nós somos sócios do negócio, e tem horários que a gente precisa sentar um do lado do outro aqui na bancada e, meu, vamos resolver tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí a escolinha tá nisso aí, né? Mas, claro, ela tem lá a interação com as outras crianças, um espaço legal, tem as metodologias de aprendizado, mas a gente, cara, a nossa ideia é seguir viajando, cara, e seja como for, pode ser de avião, pode ser de rural, ou de repente vão comprar um motorhome, ou chega na Europa, aluga um motorhome e sai Sim. rodando. Tem um pessoal que eu sigo, eu vou pedir desculpas que eu não lembro o nome do perfil, tá? Até tava dando uma procurada antes para não cometer essa gafe, mas eu não queria deixar de falar sobre isso. Que é uma galera que é um casal, cara, que eles fazem muito hiking, né? Eles fazem umas caminhadas, eles acampam com o Piá, desde que o Piá nasceu, cara. O Piá tava, sei lá, com 6 meses, tava na garupa dos caras fazendo isso aí. Até foi a razão do porquê eu comprei aquelas mochilas de caminhada, que é muito legal, né? É muito legal para aquilo que a gente faz, mas eles Muito fazem legal, isso em nível level pro, assim, né? Eles vão fazer uns. Outro dia eles fizeram. O que eles fizeram? Eles fizeram alguma coisa na Patagônia. Cara, eles fizeram uns troços. E, cara, eles fizeram disso um lifestyle total, assim. Eles são patrocinados pela North Face, sei lá, por marca de mochila, por coisa arada. Eles produzem conteúdo o tempo inteiro, né? E os filhos odeiam fazer isso. É um filho. Não, cara, o Piá... Odeio essa merda. Um guri. De hike, odeio Talvez hike. ele pode odiar quando ele ficar mais velho, mas ali ele tá sempre na função, vai na né, cara? E é muito mochilinha, legal. não tem esforço nenhum. Eles fazem de É a Kombi, primeira se eu não me engano. entrevista, né, com o filho, assim, o que você vai querer fazer quando crescer? Você como papai? Trabalhar Nem no fudendo, você é escritório. programador, não vai sair de casa nunca. Deixa eu contar então pra você, quando nasce nisso, irmão, não tem, tá ligado? Sim. Pode mudar, claro, porque a gente até conversou outro dia aqui, eu e a Ali, tipo, imagina se ela quiser comprar um apartamento, trabalhar em escritório, não sei o que, tá, beleza, nós vamos continuar amando ela, tá ligado? Nós vamos se encontrar em algum lugar, ou voltar pra visitar ela, sei lá. Mas, cara, aqui no Rosa passaram a pandemia aqui, a família Zap, não sei se vocês estão ligados, família Zap, Não. é uma família de argentinos, cara, que eles saíram num carro dos anos 30, tipo aqueles carros que tem roda de eu ia fazer piada, madeira. Eu ia perguntar o WhatsApp. Né, mas WhatsApp, é tipo muito isso. ruim, é piada de pai, né? Tipo, que Zap, mas Ô, meu, os caras saíram há 22 anos atrás, saíram para viajar, tiveram 5 filhos, viajaram o mundo inteiro nesse carro, e agora nós conhecemos eles aqui no Rosa, irmão. Eles estavam aqui, tá ligado? No camping que tem aqui e tal, passaram parte da pandemia aqui. E, cara, nós trocamos cada ideia, o cara A vida assim, dos caras foi com 5 filhos viajando de caranga. Foram tendo os filhos no caminho, assim, tá ligado? Ao longo dessa jornada. Inclusive, eles voltaram agora para a Argentina, tipo, essa semana, eles voltaram para lá, fizeram todo, tipo, encerraram todo o ciclo, sei o quê. E eu fiquei muito amigo do mais velho deles, tem 19, 20 anos já, o gurizão. E esse gurizão, um dia ele chegou e falou, meu, não quero mais viajar. Sei, não quero voltar para a Argentina e tal, não sei o que, e os coroas, tá, beleza, volta lá e pá. Voltou, meu, não durou 3 meses, cara. Cara, não aguento mais, eu não sei nem o que fazer aqui, tô aqui em Buenos Aires, tal, quero voltar, tá, bora, volta pra cá, vamos seguir viajando. E, Beto, lembra muito, vocês já viram o filme Capitão Fantástico? Sim. Que é com Viggo Mortensen. Se tu não sei se vocês viram ou não aí, Beto, mas é essa história, né, cara, assim, um pouco mais, né, elevado ao grau 1000, mas é isso aí, cara. Aliás, fica a dica, né, quem não viu, um ótimo filme. Vou assistir. Dos desafios que justamente, eu não sei, a história esqueci, tá? Não vou dar spoiler nenhum,
mas é um pai com vários filhos e ele cuida da criação dos filhos, entendeu? Tipo, no meio da natureza. O legal é que eles desconstroem essa... Teu som tá duplicado aí, Berta. O meu som tá duplicado? Como pode? Que estranho. Ou tem um som muito alto, alguma coisa. Pra mim, não. Tá. Enfim, mas eles desconstroem a ideia de que criar um filho de uma maneira não tradicional provoca alguma perda, porque os filhos são extremamente inteligentes, ele mesmo provoca o processo crítico dos filhos e analítico, né? Ele pergunta, não, lê tal livro, me explica. Não, mas me explica porque os filhos têm um processo. Cara, é um filme maravilhoso e eu acho que tu vai encontrar muita coisa do que tu conversou com o argentino, do que tu vive, do que tu vai querer viver. Eu vi várias coisas ali que cara, eu adoro e levo como, pelo menos, uma ideia mais conceitual e, às vezes, prática do que eu faço com a minha filha, né? Porque eu gosto bastante da parte de educação, assim. E aí, mais um clichê, então. Eu acho que eu aprendo muito mais, cara, do que eu consigo ensinar para ela. Sempre, né, muito, cara? Mas é muito maluco, cara. Se a gente sempre... qualquer coisa que eu ensine para ela, ou que a gente esteja fazendo, porque é difícil falar ensine para ela, né? Mas qualquer coisa que a gente esteja fazendo mostrar juntos... o caminho, né? Não, a gente faz juntos. Eu vejo qual é. Eu dou uma melhoradinha, bem isso. Mas eu sempre paro e no final me pergunto assim, por que eu fiz isso? Eu precisava fazer isso? Vai ser, sabe? E muita coisa não é bem por aí. Então, cara, fica aí o filme, muito legal. E Capitão eu acho Fantástico. Que Capitão Fantástico, e o filme é fantástico. Massa, vou assistir. Cara, eu acho que esse lance de aprender, ensinar, né, anda muito junto, né, e eu acho que volta ao que eu falei no início lá da presença, né, Frodo, de tu tá ali presente, né, eu acho que é porque, cara, no mundo capitalista e tal, toda aquela história, é muito mais fácil a gente botar essa responsa numa escola, tipo, ensina aí, tá ligado? Em qualquer mundo, né? No socialista também, mundo, a gente põe no Estado, também, em qualquer mundo a gente põe... Exato, mas é porque tu tá na roda, na corrida dos ratos ali, né? Tu tem que fazer dinheiro, irmão, entendeu? Tem que fazer, tu tem que produzir e tal, e tu não tem tempo, digamos assim, pra tu ensinar teu filho, saca? Como assim? Então... Eu acho que isso vai de encontro àquilo que o Berté falou até nos outros capítulos, que vai do tempo que tu passa com teu filho não ser um tempo de quantidade, ou tu mensurar o tempo que tu vai passar com teu filho, e sim de qualidade, né? Como tu pode fazer disso meu ponto são os dois, né? Mas meu ponto são os dois. Eu tenho medo o tempo de qualidade. Tipo, eu passo 1 hora de qualidade. Às vezes não é aí que tu vai estar... Não, eu preciso de mais horas. Porque não é mais tempo, o filho, né? Não tá pronto. O filho não tá pronto naquela 1 hora, cara. Ele tava pronto nas outras ele 23. Não tem, Tu tem que passar bastante tempo e observar muito, que é foda. Né? Mas por outro lado também pode passar o tempo inteiro junto, não prestar atenção, o cara detestar que tá sempre junto, né? Enfim, mas sabe que ontem eu fui eu tive que passar no plantão, né? Enfim, ele ainda tá meio ruimzinho, tive que dar um pulo lá, falar com a médica e tal, porque parece que teve uma reincidência ali, a gente vai ter que ver o processo de tratamento e tal. Mas enfim, demora, aí fiquei lá na... É demorado, né, cara? Não tá muito fácil, né? E, enfim, aí nós tava lá no plantão, tava esperando, e tinham 4 pais com 4 crianças na nossa frente. Todos estavam no celular, velho. Todos, nenhum olhando pro nenê. Aí porque se eu fico parado com o Lucas, ele chora, né? Ele fica incomodado, mas não é pelo chorar, é porque ele fica incomodado. Eu não gosto que ele fique incomodado sem necessidade, porque, cara, ele ficar parado sentado, ele vai ficar de saco cheio, né? Então eu pego ele e fico caminhando, daí fico olhando, ele gosta de olhar desde o extintor de incêndio até o alarme, os vidros, as pessoas. Pura aprendizado. A gente vai explorando ali aquele lugar, né, cara? Deixa eu interromper, que é o que eu mais faço. Agora tu falou um negócio que me lembrei, a gente trabalha com design. Olha que louco, tá? Pra tu ver o quão pouco a gente presta atenção nas coisas. Tem um exercício muito louco que eu vi de uns caras que desenham de verdade, né? Não os maneta que nem eu. Mas... desenha pra caralho, velho. Mas maneiro, quer ver? Curte essa. Desenha um extintor para mim, agora, sem olhar. Tu quer que eu desenhe um extintor para ti? Não, esse é o desafio, para ver se a pessoa realmente lembra como aquilo é feito, cara. E aí eu te faço uma pergunta, se tu sabe como aquilo funciona,
Tu vai saber desenhar ele, porque tu sabe desenhar, né? Mas tu vai saber representar ele como aquilo é feito. Então, muitas coisas a gente sequer olha, a gente não sabe nem como funciona, cara. E aí, portanto, nós que trabalhamos com representação, não sabemos representar. É impossível tu não desenhar um garfo. Tu sabe como funciona o garfo, uma peça única. Agora desenha um extintor. Sabe como é que funciona o gatilho? E aquilo que tá aprendendo aqui, tá aprendendo como. Quando tu precisar usar, tu sabe usar? Sabe? E isso é um exercício que os caras fazem, tipo assim, eu acho maravilhoso, cara, de fazer com criança. Faz com a criança. Porque a criança, apesar de desenhar mal, né, dependendo da idade, assim, ela não esquece o pescoço e aí ela acaba botando as coisas tudo meio separado, assim. Né? Tipo, o pulso é um negócio separado da mão, que os dedos são separados. Sim, que tu vê que tá informação, ela pensou cada coisa numa vez só. Mas exatamente, mas ela tá descobrindo que, tipo assim, não, tem isso aqui que é uma coisa e tem isso aqui que são outras. E tem isso, então ela tá ainda prestando muita atenção. A gente não tá prestando atenção em porra nenhuma mais. É muito engraçado ver o Frodo mostrar a mão e um anel ali, assim. É muito. É que esse é um anel. Mas isso que tu falou, Frodo, é muito legal, cara. Peraí, quer ver? Ó, presta atenção. Tu tá vendo o que eu faço com ele? Olha só. Peraí, só um pouquinho, tá? Você sabe do truque? Ele tá aqui, né? Não. Aí eu faço assim com ele, ó. Tá ligado? Pra quem tá escutando, ele ligou a TV. Exatamente, a volta. Botei o monitor. Boa. Podre. Cara... É só podre. Cara, a minha filha, graças a Deus, tem um ótimo senso de humor, porque o que eu faço de piada ruim, cara, e ela ri, meu. É muito louco. Cara, assim, ó, mas falando nisso, porque eu vou dizer assim, e não é um statement, né, uma colocação minha condenatória, tá? Cara, era final de tarde, tu via que todos os pais que estavam ali estavam trabalhando. Condena. Se é pra tirar a pedra, joga com força. Eu quero ouvir. Mas não era essa pegada. É que, na verdade, é aquilo que a gente já falou, é a questão de um pouco do caminho um pouco mais fácil. Cara, a galera tava todo mundo, tu via que o pessoal tava cansado, né, cara? Porra, tava resolvendo um monte de pica no trabalho, um monte de situações. É o escravo, tu acaba virando isso, todo mundo somos, independente do lifestyle, né? Todos somos no sentido de tu, cara, tu tem um compromisso com aquela criança ou com o teu dia a dia e o trabalho, às vezes, ele é um trabalho, ele é resolver problemas, né? Então as pessoas estavam cansadas, então tu via, cara, então aí todo mundo com o celular na mão. E eu lembro que eu comecei a caminhar assim, eu comecei a fazer essas situações assim. Aí tinha uma mulher, aí tinha 2 lugares ali, né? E uma mulher chegou, então começou a encher, começou a ficar final da tarde. E eu tirei minha mochila e falei, não, pode sentar aí, tava ela com um menino um pouco mais velho. E eu vi que uma mulher ficou me olhando assim, e ela prestava atenção, e sabe, tu tá andando e tu tá vendo que alguém tá te olhando, tá? Quase olhei pra ela assim, tô cagado, né? Mas não, né? Fiquei quietinho, fiquei na minha brincando com o neném. Aí ela me perguntou, vem cá, tu não quer sentar aqui? Tu não tá cansado? Eu falei, olha, cansado eu tô pra caralho. Eu falei, nossa, eu tô... Porque eu fiquei, tipo, acho que 1h40 lá, caminhando com ele no meu colo ali e tal, meus ombros velhos já estavam pesados, né? Cara, se eu sentar, ele vai ser ruim pra ele, vai dar um choro, vai fazer um auê, né? E quando eu vi, tinha 2, 3 fazendo a mesma coisa, entende? Meio que tipo, a galera meio que foi atrás, assim, né? Entenderam que é importante, assim, esse tipo de situação, mas aí quando eu vejo uma história que nem a do Beto, assim, eu tenho uma situação que eu olho com muito carinho, assim, e até com uma certa, não se diz isso, né, uma inveja branca, né? Mas o que eu digo, assim, é aquela situação do tipo assim, puta, eu queria poder ter isso, nada me impede de ter esse lifestyle, eu tenho certeza que o Beto vai olhar pra mim e vai dizer, meu, tu tá esperando o quê, então? Mas é que é um tipo de situação que talvez eu não tenha coragem, ou eu não tenha capacidade de preparação, ou eu não tenho desapego, mas quando eu vejo esse tipo de situação do Beto, que ele tá falando da vida dele para Alice, eu acho isso que é muito rico, né, comparado a outras coisas. Não é mais certo, não é mais errado, mas é muito rico nessa fase da primeira infância da Alice, com certeza. São né? escolhas. É isso aí. E com certeza a escolha. Ninguém tá me prendendo aqui. Eu não tô preso aqui, não é essa. Essa escolha depende, obviamente, de nós, né? Claro. Não, mas com certeza, cara, vocês morando na cidade, por exemplo, tal, vocês dedicam um tempo ali para ir no parque, sim, né? De botar a criança fazer na caminhada, grama, a gente leva ele pro mato, sim. Exato, mas a minha sacada tem mais vida do que parque, né? Pé de limão siciliano, tomate, não é verdade, porque eu acho que é muito louco, assim, cara. A gente abdica de algumas coisas, mas não dá para abdicar da... Eu acho que o principal ponto é assim, legal tu poder proporcionar experiência pro teu filho.
porque talvez com essa experiência ela vai fazer as coisas diferentes no futuro. Exato. E aí, esse é o meu ponto, na verdade, que eu vejo um monte de gente assim, não vou ter filho, e não estou aqui fazendo apologia para ter filho, não, esqueça, relaxem, tá? Mas não vou ter filho porque eu sou responsável, não sei o quê. Acho um pensamento muito curto, cara. Na verdade, seria bem legal, tu que é super responsável, super esperto, ter um filho, criá-lo diferente para fazer um mundo melhor. Exato. Né? Porque, afinal, 2 pessoas que têm um filho, a gente reduz a população do mundo. Exato. Porque, então, eu acho que porque as pessoas, que as pessoas elas têm um pensamento, e isso inclui nós, tá? É muito complexo. As pessoas elas têm um pensamento, uma linha de pensamento muito curta. Tu usou a palavra curta no sentido de a pessoa não ter uma. Eu penso já no sentido curto. Cara, a pessoa que pensa que nem tu pensou, por exemplo, ela entende que algumas coisas elas não demoram uma geração para mudar. Se tu ligar a televisão, tu vai ver o que está acontecendo na Ucrânia, exatamente o que eles estão fazendo agora, os ucranianos. Agora não vai ter nenhum problema. Não é curto, mas não é lá nada, na frente. Claro, e o efeito disso para o mundo inteiro é muito positivo. Que vai dizer isso para o pai que ficou ali, na verdade para a mãe, isso foi... Cristo Santo, o que é isso aí? É chuva? Chuvinha. Chuvinha, mas não tá falando da Ucrânia, tô falando da Ucrânia, não, é que eu tô em Kiev, então, que louco, né? Mas assim, cara, tipo, fala isso pra mãe que tá com as 2 filhas separadas do marido, que foi pra né, tipo assim, pra eles isso é horrível agora, mas o fato de tu ter um valor e tu tentar passar isso pros teus filhos, cara, isso, e não importa onde ou qual o momento, entendeu? Os caras estão no meio da guerra, mas eles estão passando um valor positivo do que é certo e o que é errado. Então não adianta, eu acho que o Beto tá passando valor, né? Ou não só o Beto, vocês dois. Eu acho que o principal é vocês estão passando valor para a filha de vocês, mas tem um monte de gente que mora no rosa, que mora no verde, no azul e no amarelo, que não passa valor. Não é o lugar. Eu posso passar uma vida inteira do lado do Buda e eu não vou ficar mais iluminado por causa disso. Mas talvez mais gordo e careca, talvez. Careca a gente sempre fica, gordo também, e velho também. Gente, Beto, a gente falou sobre viagem de Willis, a gente falou sobre o deserto do Atacama, a gente falou sobre um processo de gestação tanto dos pais quanto da pequena Alice, né, cara? A gente falou muito dessa tua vibe boa, dessa teu lifestyle bacana, agora antes em Floripa, agora ali no Rosa, né, cara? Velho, eu não escondo isso de ninguém, é um prazer ser teu amigo, cara, te conhecer, poder trocar essa bola contigo, né? O bem da verdade é isso, né? Nós estamos passando mais ou menos pelas mesmas situações juntos ali, né? Sim. Cara, eu queria agradecer tu ter despendido o teu tempo, né, de tu ter te aberto para nós, trazido um pouco dessa tua experiência. Como a gente já falou antes, a gente sempre tem muito papo para falar. Tem uma coisa que eu queria falar e não vamos falar agora, vamos deixar aberto para a próxima, que é aquela tua relação não é relação, né? Mas é que o meu conhecimento é meio parco sobre o assunto, mas aquela questão da Unesco, acho que é uma coisa muito legal. Eu tenho o teu livro publicado, eu tenho ele guardado, eu fiz questão de comprar também, eu quero falar sobre isso. Boa. Vamos deixar para um 2.0, vamos deixar em aberto aqui como uma promessa que nós vamos. Eu odeio ficar com promessas abertas, né? Então, na sequência, a gente com certeza vamos abordar esses assuntos aí. Os pequenos também já vão estar um pouquinho menos pequenos, um pouquinho maiores, né? E a gente vai poder trocar mais novas experiências aí. Cara, dá o teu tchau pra galera aí e, enfim, queria te agradecer, né, cara? E agradecer valeu, a todo mundo que cara, conseguiu escutar a gente aí. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, né, por esse convite. Muito legal honra, mesmo. Nossa honra, cara, te ver bem, assim, te ver feliz, tu ver a tua pequena também. Honra pra mim também, muito legal revê-los mesmo aqui online, assim, né, mas a nossa amizade é muito linda mesmo, de longa data aí, eu aprendi muito com vocês, né, é parte do processo também de crescimento profissional e como pessoa, então nem se fala, né, cara, a gente vivenciou muita coisa junto ali, vivemos muita coisa junto, de trabalho, festa, futebol, muito lindo mesmo, uma amizade que eu levo com muito carinho no peito, assim, vocês e mais uma galera lá daquele escritório, né? Porra, que safra do caralho, né? A gente sempre fala isso aí, né, cara? Animal. Que conjunto de pessoas
pessoas extraordinárias naquele mesmo momento, né, cara? O universo alinhou ali, né? Exato. Então, cara, só agradecer, obrigado, espero ter aí passado, né, um pouco aí de conhecimento, aprendi muito aqui conversando com vocês também, né, um pouco também aprender a enxergar mais quem eu sou, né, falar sobre a gente, né, nos coloca essa lente, nos traz isso, então, claro, o assunto não para, né, a paternidade, nós vamos ser pai para sempre agora, não tem volta, não tem Ctrl Z. Então eu, cara, me coloco à disposição aí de vocês, né, de quem quiser entrar em contato, assim, saber de histórias, ou o que eu puder ajudar, né, e vocês também quiser colar aí um dia no Rosa aí, tiver aí por Santa, dá o toque, né, pra gente se ver. Tu sempre faz esse convite, eu nunca apareço, né, Beto? Um dia eu vou aparecer. Eu sei, cara. Cada um tem seus corre, né? Eu também, tu acha que eu vou pra Caxias? Não, eu não viria pra Caxias se eu estivesse no Rosa, entendeu? Pode ter certeza. Mas, tipo, pode acontecer, e se eu for, ó... Mas a gente tem que fazer um tour aí com as crianças aí, logo. Exato, eu digo porque Santa, a galera vem pra Santa, né? Vem nas férias e tal. No inverno não vem ninguém. No verão tá a casa cheia sempre, né? Mas a gente gosta de receber também. Legal, Beto. Cara, e parabéns pela iniciativa aí do podcast. Eu acho que é um assunto muito legal a ser tratado, por trazer, cara, falar mais uma vez nessa presença, né, a presença de ser pai, de ser um pai presente. Eu acho que o que eu tenho para passar mais, assim, é isso, assim, porque legal, eu tento ser aquele pai presente mesmo, de estar sempre na função, independente do que for, sabe? Eu acho que essa presença no que tu costuma fazer alguma coisa bem e tal, se tu começar a ser presente com os teus filhos, com a tua filha, a tua vida vai mudar, cara, muda porque tu começa a ser presente também em outras situações até mais tranquila, porque criar um filho é uma barra, né, cara, por mais privilegiado que a gente seja e tal, que tenha condições, sempre tem os perrengues e tal, né, então tu tá presente ali no momento, na hora, mesmo estando com o celular, tu tá presente resolvendo uma situação que tu precisa, o celular é uma ferramenta, entendeu? Então... com certeza. Esse é o recado aí que eu deixo pra galera. Fica o recado do Beto, né, cara? A minha palavrinha, eu gosto de falar uma palavrinha, a minha palavra é presença. Presença. É isso aí, a tônica do objetivo do Beto enquanto pais. Eu acho que de todos nós, né, cara? Eu acho que a gente, se tem uma coisa, como a gente falou, não tem muito certo e errado, né? Semana passada nós falamos sobre um assunto que tem uma perspectiva, semana retrasada sobre outra perspectiva, agora a gente tá falando sobre outra pegada, mas eu acho que a ideia da gente poder falar sobre isso, né? Essa pegada do pai vem me limpar, o próprio nome em si fala isso, né? Estar presente quando a criança, quando o nenê, quando o filho, quando o filho não tão criança, talvez meio jovem adulto, precisa do pai. Como é que a gente vai poder estar presente, né? E ser o apoio ou o trampolim para ajudar, né? A preparar essa galera aí para esse mundo maluco aí, né? Então, Beto, queria te agradecer. Pessoal que tá assistindo, segurou nós até agora ali. Então, sigam o Beto, né, no projeto dele, onde está o Willis _ Road Trip, né? Tem o projeto do Brasileiros no Atacama também. O teu arroba é @Beto Santos. Betinho.santos, isso. Betinho.santos no Instagram. Isso. Então, galera, troca uma bola com ele. O Beto é gente boa pra caralho. Vocês vão ver que ele vai retornar rapidinho. Tá certo? Boa, e nós, obviamente, né? Se vocês quiserem, puderem clicar no sininho aqui, né? Seguir a gente no nosso perfil no YouTube, né? No próprio Spotify, né? No Instagram, @pai vem me limpar. Tá certo? Berté, um grande abraço. Obrigado de novo. Beto, um abração. Abração, Berté. Incomensurável te ver de novo e bater esse papo contigo. E, galera, falamos na sequência. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.